pais, eles são o nosso primeiro contato com o mundo, né? Eles estabelecem ali o nosso vínculo com o meio, com o ambiente, desde que nós nascemos até o decorrer da nossa vida, do nosso desenvolvimento humano. Eles influenciam bastante, sim, no nosso processo de desenvolvimento, tá? Muito do que nós somos, nós adquirimos nesse contato familiar, nesse contato com os pais, aquelas características que são muito importantes para a formação da nossa personalidade, da nossa identidade, vem muito do que nós aprendemos nessa relação parental. Só que é importante a gente pensar que nós somos constituídos em um meio que é biopsicossocial. Então, tem a influência que ela é hereditária, que ela é genética, porém não é só isso que forma a nossa personalidade. Nós somos formados ali pelo nosso contato com o mundo, nós interagimos o tempo todo com contextos que são sociais, certo? Com condições que são condições ambientais. Tem a questão familiar, tem a questão da escola, que influencia bastante na formação da personalidade dos filhos. Então, os pais, eles estabelecem uma influência que é muito direta, que é muito significativa, mas nós temos que considerar outros contextos também. Os pais, eles influenciam diretamente ao longo da nossa vida, certo? Então, assim, começa ali na infância, quando a gente tem uma relação de dependência que é um pouco maior, que forma esse vínculo inicial, tá? E se dá ao longo da adolescência. Nós temos a fase ali de infância e adolescência, que é indispensável para a formação da nossa personalidade. E nesse momento, a interferência dos pais, a relação com eles, ela é muito necessária nessa construção como indivíduos. Então, a gente entende que nessa fase de infância e adolescência, essa relação ela é mais forte, ela é mais evidente. Essa interferência, ela costuma ser maior, porque a nossa necessidade de contato, necessidade de instrução dos pais, ela também é maior. A gente precisa entender que os pais, na verdade, eles nunca vão conseguir proteger os filhos de tudo e de todos, né? Essa condição de proteção, ela é muito importante, principalmente para os pais. Eles se sentem nessa responsabilidade, né? Nessa obrigação de estar sempre por perto, de estar sempre decidindo pelo filho, protegendo, cuidando. Mas, para um desenvolvimento que é saudável, que é funcional, eles também precisam entender que o filho precisa ter autonomia para tomar suas próprias decisões. E essa autonomia, esse tomar decisões, vai preparar essa criança, esse adolescente, para lidar com as frustrações da vida adulta lá na frente, né? Então, assim, talvez todo esse excesso de proteção, esse cuidado demais, ele esteja ali privando o seu filho de desenvolver condições que são importantes para a vida adulta dele, como, por exemplo, lidar com frustrações. Essa condição de aceitar, ouvir os adultos, ouvir os pais, principalmente na adolescência, é uma fase que isso fica um pouquinho mais complicado, né? Porque o adolescente ele é um pouco mais cheio de si. Então, hoje eles têm um acesso maior à informação, eles acham que detêm um pouco mais de conhecimento, têm uma segurança maior na hora de argumentar com os pais, na hora de se contrapor àquilo que o pai está dizendo. Mas é muito importante a gente pensar que essa relação com os pais, ela tem que ser bem estabelecida. Tem que ser uma relação de confiança. Se existir uma relação bem formada, uma confiança, uma comunicação adequada, é muito mais simples que os pais se aproximem desse adolescente, se aproximem dessa criança, para que eles consigam construir essa tomada de decisão no dia a dia, essa relação que é um pouco mais saudável. Os pais, na verdade, eles precisam se preocupar com essa condição de que o que eu estou ensinando para o meu filho, com minhas ações, meus comportamentos no dia a dia, né? Porque principalmente na infância, eles repetem muito aquilo que eles veem em casa. E isso vai contribuir lá na frente para a formação dessa identidade e dessa personalidade da criança. Então é muito importante sim que os pais estejam sempre atentos à comunicação que ele tem com o filho, ao exemplo que ele está dando dentro de casa. Às vezes a gente escuta muito condições de que os filhos são muito cobrados em relação ao tipo de comportamento, só que em casa acontece ao contrário, né? Então às vezes o pai cobra do filho, por exemplo, que ele não brigue com o coleguinha, que ele não xingue, que ele não seja agressivo, mas em casa a criança está vendo isso o tempo todo. Então acaba que fica uma condição um pouco complicada ali na hora da criança elaborar a construção disso.